Investir R$50 por mês não vai te deixar rico, isso precisa ficar claro desde o começo. Mas esse valor pode sim mudar a sua vida. Investir R$50 por mês tem um papel muito mais importante do que o retorno financeiro. Ele cria um hábito. Ninguém começa a academia levantando 20 quilos no supino ou então correndo uma maratona de 50 quilômetros. Existe um processo, uma evolução natural. E com dinheiro é a mesma coisa. Muitas pessoas argumentam que não investem porque tem pouco dinheiro para isso ou até mesmo porque não sobra nada no final do mês. E a ilusão que fica no ar é que quando receber um aumento de salário, aí sim começa a investir. Spoiler, não vai. Se você não consegue poupar ou investir R$50 hoje, dificilmente vai investir 500 ou 5 mil amanhã. O problema não tá no valor, ele tá no hábito. E nesse vídeo você vai entender isso a fundo. Muita gente fica esperando o momento certo, esperando sobrar, esperando ter dinheiro suficiente. E isso nunca acontece, porque quanto mais dinheiro você se propõe a começar, maior é o medo também. Nós precisamos concordar que perder R$50 assusta bem menos do que perder 1.000. Por isso que não é recomendado pular de cabeça num rio sem que você conheça a profundidade e a temperatura da água. Primeiro, você precisa molhar os pés, sentir a água e ir ganhando confiança aos poucos. Essa é a função dos primeiros R$50, fazer você sentir como é investir, colocar a pele em jogo. E um segredo que ninguém conta é que no início pouco importa o valor. Se você investir R$50 ou R$1.000, no mês seguinte ou nos primeiros meses, sua vida financeiramente não vai mudar em nada, quanto com um valor pequeno quanto com um valor grande. O que realmente importa é começar a criar um hábito que no longo prazo te fará colher frutos, porque só quem começa entende de verdade o processo. E ao longo do vídeo eu vou te mostrar por que é muito mais inteligente começar com pouco do que começar com muito. Muita gente acredita que quando ganhar mais vai começar a investir. Eu vou te contar um segredo, não vai. Se você não investe nada hoje, dificilmente vai investir quando aumentar a sua renda. Vai continuar não sobrando nada na conta no final do mês, porque nós sempre temos a tendência de achar um novo lugar para gastar o dinheiro que entra. É do ser humano isso. Claro que eu não estou falando de quem vive com rendas muito baixas, próximo ao salário mínimo. Geralmente essas pessoas têm outras prioridades mais urgentes antes de começar a pensar em investir. Não é com essa pessoa que eu estou falando nesse vídeo. Mas se você ganha 5 mil, por exemplo, e consome todo esse valor durante o mês, é quase certo que quando ganhar 10 mil, vai arrumar um jeito de torrar os outros 5. E mais uma vez, vai deixar o plano de investir para depois. Esses R$50 que eu proponho aqui não vão te deixar rico nem milionário no curto prazo e possivelmente nem no longo prazo. Quem vende essa ilusão ou é ingênuo ou é pilantra, tá? O objetivo não é esse. O objetivo é te colocar no jogo, fazer você dar os primeiros passos, criar a mentalidade de que existe um dinheiro, mesmo que pequeno, trabalhando para você, te dando algum suporte financeiro, criando mais dinheiro. E aqui entra o ponto mais importante. Os primeiros passos são muito mais psicológicos do que financeiros. É sobre treinar o seu cérebro, criar o hábito, mudar a forma como você enxerga e lida com o dinheiro. Esperar ganhar mais para começar é uma ilusão. Se você não faz com pouco, não vai fazer com muito. A maioria das pessoas, quando aumenta a renda, aumenta junto o custo de vida, o padrão de vida. Compra um carro mais caro, se muda para um apartamento maior, numa região melhor, muda da marca baratinha para uma marca mais premium. E nesses pequenos ajustes, a nova fatia da renda vai embora e você nem percebe. E aí, mais uma vez, o plano de investir e cuidar do seu dinheiro fica para depois. E se tem uma coisa que a gente é bom, é em arrumar lugar para gastar. E não se sinta mal ou especial por agir assim, tá? Você não é o único, não. Esse é um hábito muito comum. É o que a maioria das pessoas faz. Mas o que elas não percebem é que, agindo assim, cada aumento de salário vira também um aumento na prisão financeira. Manter um custo de vida alto exige mais manutenção, mais trabalho, muitas vezes dormir menos, ter menos tempo livre, menos tempo com a família. E essa conta muitas vezes ela não é feita no momento da decisão de aumentar o padrão de vida. E o dinheiro extra que inicialmente seria para investir acaba servindo para inflar o custo de vida, te deixar ainda mais atolado. Eu sempre digo isso, dinheiro precisa de propósito. Dinheiro sem propósito encontra um sozinho e quase sempre é o pior possível. É um barzinho, uma roupa nova, um delivery, um iFood, nada que estava no planejamento, mas já que eu tenho dinheiro, por que não? E sabe o que acontece? No fim do mês a pessoa solta a clássica frase: onde foi parar o meu salário? E aí abre a fatura do cartão e percebe que os vilões não foram os grandes gastos,
foram os conhecidos pequenos gastos invisíveis. 50 numa padaria, 60 num almoço rápido, 40 de Uber, pequenas mordidinhas ali, mas que juntas comem todo o seu orçamento. E no final, não sobra R$1 para investir ou para poupar. É por isso que se comprometer em guardar R$50 como um propósito de vida mesmo faz toda a diferença. Quando você dá destino para o seu dinheiro, você assume o controle. Não é ele que decide para onde vai, é você. Antes mesmo dele cair na conta, ele já está comprometido. Só que dessa vez comprometido com algo bom. Não é dívida, é algo que você vai construir para você no futuro. E aqui entra um ponto poderoso da neurociência. Quando você cria um objetivo claro, como separar esses R$50 para investir, cumpre esse objetivo, o seu cérebro ativa o sistema de recompensa, a mesma área ligada à dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Ou seja, cada vez que você cumpre a meta, por menor que seja, o seu cérebro entende que você está no caminho certo e te dá aquela sensação boa de vitória. E isso reforça o comportamento e fica mais fácil continuar repetindo essa ação todos os meses. É um ciclo virtuoso. O propósito gera ação, que gera recompensa, que ajuda a reforçar o hábito. A gente já vai ver esse assunto mais pra frente no vídeo, um pouco mais aprofundado, tá? Antes a gente precisa entender que nós precisamos facilitar para que um novo hábito seja criado. Por isso, começar com R$50 é melhor do que começar com 1.000. É mais fácil, principalmente no começo, você ter R$50 livres para investir do que 1.000. Entende como o esforço aqui ele é importante? Por isso que o valor no começo é o de menos. Claro, se você consegue começar com um valor maior sem fazer uma mudança drástica no seu estilo de vida, ótimo. Mas o que realmente importa é a mensagem que você está enviando para o seu cérebro. Esse dinheiro já tem dono. Ele é do meu eu do futuro, seja 50 ou R$500. E a cada pequeno sucesso nessa nova ação, seu cérebro ativa o sistema de recompensa, o que vai reforçando esse hábito. Você já deve ter ouvido falar por aí que um hábito leva 21 dias para ser formado. Na verdade, tem outros estudos que mostram que a média é de 66 dias, mas a variação é enorme, tá? Tem hábito que você forma em 18 dias, tem hábitos que vai levar mais de 200 dias, e essa variação está relacionada diretamente ao quanto de esforço, de energia, né, que você precisa para aquela atividade. Por exemplo, beber água é um hábito fácil de criar. É só você deixar uma garrafa do lado e pronto. Já o hábito de treinar todos os dias às 6 da manhã exige uma logística mais elaborada. Então, nós concordamos que em 7 dias você criou o hábito de beber água, enquanto de ir para a academia pode levar mais tempo. Ou seja, não existe um número mágico. A questão é por que alguns hábitos se consolidam rápido e outros parecem impossíveis de manter. Para o cérebro, um hábito nada mais é do que um comportamento semi-automatizado. Também pode ser visto como vício. Algo que você faz sem precisar pensar muito, que não exige muito esforço cognitivo. É igual dirigir. No começo você pensa em cada passo, pisar na embreagem, trocar de marcha, ligar a seta, mas depois de um tempo tudo começa a acontecer no automático. Você não fica mais pensando em cada ação. Com dinheiro é a mesma coisa. Tanto quando falamos de poupar e investir, quanto em gastar sem perceber. Tem gente que tem o hábito de gastar por impulso, por exemplo. Como o ser humano precisa de recompensa e quando a pessoa se vê presa num looping de acordar, trabalhar, pagar as contas, muitas vezes o ato de comprar impulsivamente é em busca dessa recompensa, geralmente de forma irracional. A pessoa pode comprar para preencher um vazio emocional, fugir da rotina, sentir algum prazer na semana estressante, enfim, as causas são variadas. E cada pessoa vai ter um diagnóstico diferente. O que essas compras por impulso têm em comum é que em pouco tempo elas já não satisfazem mais aquele vazio que foi preenchido. E muitas vezes as pessoas não entendem nem por que comprou. Comer por impulso e gastar por impulso está entre os maiores fatores de compensação emocional. A pessoa não compra porque precisa e nem come porque está com fome, mas sim para aliviar uma tensão emocional momentânea. A pessoa trabalhou a semana inteira, se sente cansada, é óbvio, o cérebro vai pedir uma recompensa rápida, comprar alguma coisa, sair para comer, ou até entrar em alguma dívida para se sentir motivado a continuar trabalhando tanto, para sentir que existe um propósito, uma motivação. Quem nunca ouviu a frase, um homem sem boletos não passa de um menino? Eu conheço um casal que é exatamente assim. Os dois trabalham pra caramba, não ganham muito, mas mal terminam um financiamento de carro e já troca por outro, entrando no novo financiamento. É como se fosse o combustível para eles continuarem trabalhando. Isso não passa de um hábito que foi construído ao longo do tempo e reforçado pelo sistema de recompensa. Possivelmente o diagnóstico deles seja que eles precisam de alguma dívida para se sentirem motivados para continuar trabalhando tanto. A ciência mostra que ações repetidas criam caminhos no cérebro.
E quanto mais nós repetimos algo, mais forte esses caminhos vão ficando. Por isso que trocar um hábito ruim por um hábito bom é mais difícil. Você, por exemplo, já tentou cortar o açúcar, comer melhor e começar a ir para academia? Nos primeiros dias o cérebro reclama. Ei, cadê aquela dose de prazer que a gente sentia antes? Mas como os hábitos ruins, ou os vícios, foram aprendidos em algum momento da vida, com o tempo, eles também podem ser desaprendidos e substituídos por hábitos que vão deixar a sua vida melhor, como investir. Se você não desiste no começo de uma dieta ou um estilo de vida mais ativo e força suas ações diariamente para criar um novo hábito mais saudável, com o tempo, o prazer vai sendo transferido de comidas hiperpalatáveis ou passar horas jogado no sofá para outras coisas como dormir melhor, se sentir mais disposto, ver resultados no corpo quando olha para o espelho. E aí, o comportamento que antes era trabalhoso se transforma em um hábito, algo quase automático. Aquele novo estilo de vida começa a se tornar parte da sua identidade, começa a ser quem você é. E o esforço para manter ele vai ficando cada dia menor. Com investimentos é a mesma coisa. No início, separar R$50 parece esforço demais. O cérebro grita, pra que isso? Dá pra gastar agora. Mas se você insiste, chega um ponto em que separar essa pequena quantia se torna automática. Entrou dinheiro, seu cérebro já entende que uma parte tem destino certo, o investimento. Mas por que o começo é tão difícil? Isso acontece porque o nosso cérebro sempre busca gastar o mínimo de energia possível. Quanto mais esforço para executar uma atividade, mais difícil é manter essa atividade ao longo do tempo. Por isso, o primeiro obstáculo é lutar contra essa força natural do ser humano de poupar energia. Essa é a fase mais difícil, o começo. Só para você entender, para alguém que investe há 10 anos, separar dinheiro para continuar investindo é quase automático, não exige quase nenhum esforço. Só que para quem começou há um mês, ainda exige muita força de vontade, e quanto maior o valor, mais esforço precisa. E é justamente nesse começo que a maioria desiste. A boa notícia é que o cérebro recompensa a persistência. Cada vez que você cumpre uma meta, mesmo que pequena, ele libera dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer. É como se a cada novo R$50 ele dissesse que você está no caminho certo, que uma nova conquista foi atingida. E isso reforça o senso de vitória. Por isso, investir R$50 é extremamente simbólico. Não é o valor que vai te enriquecer, mas sim o processo que reforça o hábito que no longo prazo te enriquece. Ninguém fica forte em um dia de academia. Você treina um dia e no dia seguinte nada mudou. Treina o segundo dia e no dia seguinte nada ainda. Uma semana e nada. Passou um mês e opa, agora você começa a perceber uma pequena mudança. Um ano depois, se você fez tudo certinho, você já é uma pessoa totalmente diferente de quem você era um ano atrás. E isso não se aplica só no exercício físico, alimentação, leitura, estudos, trabalho e finanças. Tudo é difícil e não traz resultado no começo, o que deixa tudo mais doloroso. Mas com o tempo, essa rotina de pequenas recompensas se fortalece e aí, ao invés de ser doloroso investir, se torna algo natural e até prazeroso. No longo prazo, quem gasta menos energia para manter um comportamento tem muito mais chance de sustentá-lo ao longo do tempo. É por isso que alguém que investe há mais tempo tende a manter esse hábito pelo resto da vida, enquanto quem começou há pouco tempo tende a desistir se encontrar muitos obstáculos no começo. Mas depois de cruzar a zona de arrebentação, dificilmente um dia essa pessoa vai parar de poupar e investir. Você já deve ter percebido que eu tô comparando muito academia com investir, né? Ninguém começa levantando 100 quilos. Você começa com pouco peso, vai ganhando força, aprende a técnica, cria confiança, até ficar pronto para progredir nas cargas. Com dinheiro, é a mesma coisa. R$50 seria como se fosse o peso leve dos investimentos. Lembra? Menos resistência no começo. Não é o valor que vai mudar a sua vida hoje, assim como o halter de 2 quilos não vai te deixar forte, mas é ele que vai criar a musculatura necessária para aos poucos você ir aumentando o peso. Esse processo é muito mais sobre hábito do que sobre dinheiro. O cérebro funciona assim. No começo, investir exige esforço. Você precisa se lembrar, se forçar, deixar anotado em algum lugar de fácil acesso, mas repetindo isso com o tempo, ele vai se tornando automático. O hábito se instala e passa a exigir menos energia. E tem um detalhe interessante, os hábitos eles não ficam guardados em uma gaveta única no cérebro. Eles se formam numa região chamada estriado dorsal, que fica pertinho do sistema de recompensa, o mesmo que libera dopamina quando você cumpre uma meta, e com o tempo, graças à neuroplasticidade, esse hábito migra e se consolida em outras regiões do cérebro. É literalmente uma transformação física dentro da sua cabeça. Na prática, o que isso significa? Que investir R$50 hoje não é sobre enriquecer com esse valor, é sobre treinar o seu cérebro, é sobre criar um comportamento semi-automatizado que vai tornando cada vez mais natural e menos custoso de manter. Até chegar ao ponto que investir R$50 ou 5 mil não faça a mínima diferença.
vai consumir a mesma quantidade de energia. E o mais poderoso é a recompensa, ver o dinheiro crescendo mês a mês, ver os primeiros centavos de renda passiva caindo na conta, depois os primeiros reais. Isso gera um senso de conquista que reforça o hábito e o hábito reforça a disciplina e cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você faz, mais fácil fica. E quanto mais fácil fica, mais você faz. Por isso, os 50 reais não são sobre o tamanho do aporte, mas sobre a transformação que ele provoca no seu comportamento e no seu cérebro. O maior erro que eu vejo é adiar. As pessoas acreditam que vão começar a investir quando sobrar, quando ganhar mais ou quando tiver um valor maior para aportar. Só que esse dia nunca chega. É como falar, eu começo na academia no dia que eu ficar forte. Não faz sentido. Outro erro é querer começar grande demais. Imagine que alguém nunca guardou nada. De repente, de um mês para o outro, ela corta R$1.000 do orçamento todo mês. No papel parece ótimo, mas a vida não é uma planilha. Em 6 meses seriam R$6.000 investidos. Mas na prática, o que acontece? Essa pessoa passa 6 meses se sentindo privada, frustrada, vendo os amigos curtindo a vida, enquanto ela se sacrifica. E o resultado, no 7º mês ela desiste. E o que era para ser um patrimônio maior, vira só R$6.000 em frustração. É por isso que eu sempre recomendo, comece da forma mais fácil, da forma mais leve possível. R$50 no primeiro mês, 70 no segundo, 100 lá no 4º ou 5º mês, e vai gradativamente aumentando os aportes, sem doer, sem você sentir. Aos poucos você chega em aportes que realmente fazem diferença. Só que quando isso acontecer, o hábito já foi criado. Seu cérebro já vai entender que aquele esforço gera resultado, que existe uma recompensa por trás daquela ação. Então, quando você enfim estiver mentalmente pronto e começar a investir R$1.000 por mês, não será nada doloroso. Pelo contrário, você vai sentir prazer. Inicialmente, é muito mais importante facilitar a adoção de um novo hábito. Pense em quem quer começar a ir para academia. A pessoa que decide incluir essa prática no começo do dia, quando está cheia de energia, tende a ter muito mais consistência do que uma pessoa que deixa para o final do dia, depois de um longo dia de trabalho, que ela já está cansada, sem energia. E o mesmo é com dinheiro. Investir R$50 no começo do mês, assim que você recebe o salário, é muito mais fácil do que tentar guardar alguma quantia para o final do mês, quando a grana já foi embora, quando as dificuldades já apareceram. Existe uma tendência maior de se sabotar quando os recursos necessários para alguma atividade já foram exauridos. A força de vontade, a disciplina, ela precisa ser muito grande, mas geralmente a gente perde. Sem o hábito, não importa se você ganha 5.000 ou 10.000. Se você não tem disciplina no pouco, nenhum aumento salarial vai resolver. Aliás, os números mostram que a maioria dos brasileiros, quando tem aumento, não investe, simplesmente aumenta o padrão de consumo, mais renda, mais gasto, mesma falta de sobra no final do mês. E só para fechar, outro fator-chave interessante. Quanto mais motivos para mudar, mais fácil o hábito se forma. Se você está passando por dificuldades financeiras, acabou de se tornar pai, ou simplesmente ganhou consciência de que precisa cuidar do seu futuro enquanto tem tempo, você ganha uma motivação real e a chave vira. A motivação nesse caso não é a frase bonita do Instagram, é ter um motivo concreto para fazer algo. Quem tem motivação tem uma probabilidade muito maior de engajar, e quem engaja sustenta o hábito no longo prazo. No fim das contas, o mais importante não é o valor que você investe hoje, mas quem você se torna no processo. Os R$50 são simbólicos, eles representam um compromisso com o seu eu futuro, uma escolha consciente de não ser refém do consumo e da falta de planejamento. É sobre construir identidade, não apenas patrimônio. Poupar e investir passa a ser uma característica sua e não apenas algo que você faz vez ou outra ou porque alguém falou que é legal fazer. Quando você investe, mesmo que pouco, você está dizendo para si mesmo: eu sou alguém que cuida do meu próprio futuro, eu sou alguém que não depende apenas do próximo salário, eu sou alguém que está no controle, eu cuido de mim e da minha família. E essa transformação de mentalidade é o que realmente muda o jogo. O dinheiro que você acumula ao longo da vida é consequência do hábito que você escolheu cultivar. Eu repeti isso várias vezes durante o vídeo e eu vou falar mais uma vez: investir R$50 não vai te deixar rico, mas vai te deixar diferente, e essa diferença é o que vai te levar à liberdade financeira. Comece hoje.